Gente, o pastor de calcinha voltou. Mas bora tentar desbravar um pouquinho sobre o que aconteceu, o que acontece, teorias e por aí vai. Mas se você não sabe quem é o pastor de calcinha, bora relembrar aqui um pouco dessa figura enigmática que surgiu ano passado. Femininas, uma calcinha, uma peruca, foi pra rua fazer dar ali uma volta, né? E investigar o que estava acontecendo, nas palavras dele. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha e, de uma forma errada, acabei colocando uma peruca, um short e realmente me vesti de uma maneira errada para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E bom, isso se tornou um meme para as pessoas na internet. Porque é algo muito surreal, né? Você vê uma pessoa na rua, em pontos específicos, de calcinha, peruca e tudo mais, e essa pessoa falar que está fazendo uma investigação. E aí você fica, ué, mas por que essa roupa? Isso é um disfarce? Você tá querendo se camuflar ou você tá querendo chamar atenção? Porque, né? Que investigação é essa? Mas tudo bem. Bom, ele veio se explicar junto com a esposa. E as pessoas perceberam que ela estava muito à parte no vídeo, sabe? Então, ele falava, tinha ali a presença dela, e assim a gente conseguia assistir uma pessoa que estava passando por uma exposição e que ela precisava dar a entender que tinha uma família, era estrutura, a famosa família conservadora brasileira. E bom, a gente achou que isso fosse algo muito momentâneo e algo daquele período, mas não. O pastor de calcinha voltou. E voltou dessa vez com situações bem densas e problemáticas, assim. Primeiro que ele foi visto de novo com as vestes, mas sem a peruca. E ele foi ter relações sexuais com uma pessoa em situação de rua. Ou mais de uma pessoa. Não sei, porque no vídeo não sei se são dois caras diferentes. Mas enfim, ele teve relação sexual com um cara em situação de rua. E aí as pessoas identificaram, né, que mais uma vez estava ali o pastor de calcinha, né? Não sei como as pessoas conseguiram perceber que era ele, não sei se pela placa do carro, algo do tipo, porque ele estava sem peruca, né? Então, assim, é uma nova modalidade estética, sabe? E se surgir um outro cara fazendo isso? Bom, mas bora lá para algo mais significativo nessa história, porque mostra como que é o modelo de sociedade que a gente vive. Esse pastor já rolou uma certa exposição dele numa matéria em que ele era um pastor que condenava, ou condena, não sei, mas que condenava pessoas LGBTs. E tinha uma questão muito ligada à moral, à religião. E aí a gente fica mais. Sabe quando não. O discurso
E você vai ver pra prática como que ele condena as pessoas LGBTs e ele tá lá se relacionando sexualmente com outros homens, indo contra a normatividade que a religião e que ele mesmo impõe. E a gente olha e pensa assim, hipocrisia. Mas é exatamente isso que é uma hipocrisia, né? Porque a religião, ela tem o seu livro antigo, né? O Antigo Testamento, e lá tem algumas passagens com normas a se seguir. E, bom, na reformulação do Novo Testamento, é escolhido só, né, só colocar aquilo que é conveniente, e as pessoas que não querem fazer o que estava ali, naquelas normas religiosas, falam que é uma questão do período, uma questão histórica e que nem tudo tem que ser levado ao pé da letra. Mas escolhem fazer uma curadoria de pecados que são válidos e que são condenáveis. Sabe, é muito do agente que está fazendo aquela curadoria, aquela ação, e infelizmente as pessoas que vão ser atingidas por aquilo, porque a religião as pessoas colocam muito como uma direção individual, mas na realidade a política, a sociedade, as identidades, tudo são moldadas a partir da religião. Até as nossas leis foram moldadas a partir da religião. Mas aí, nós temos duas situações aqui. Bora falar sobre a esposa. Algumas pessoas comentaram na internet que poderia ser um caso de uma pessoa que está sendo coagida. Por quê? Alguns grupos e fóruns da internet estavam forçando pessoas a, enfim, postarem fotos ou cometerem certas ações para que o seu material não fosse divulgado, né, na internet. Isso acontecia e acontece, infelizmente, com meninas, com crianças. E às vezes por outras crianças ou adultos, adolescentes. E aí as pessoas estão falando que seria uma possibilidade isso ter acontecido com ele. E ele está, enfim, fazendo, né, saindo assim, e porque a desculpa foi péssima, e ele estaria sendo uma vítima dessas ações de, né, coagir uma pessoa. Mas aí a gente pensa, o que saiu dele? O que foi a moeda de troca para ele fazer isso? Não moeda de troca, né? Mas qual foi a troca que tiveram? Porque assim, algumas pessoas são pegas para serem vítimas dessa narrativa em aplicativos de relacionamento. O que acontece? A pessoa vai lá, troca o número com um perfil ali com a pessoa, vai pro WhatsApp ou enfim, Instagram, qualquer coisa do tipo, aí começa uma conversa sexual, tem uma troca de fotos, enfim, e aí depois a pessoa bloqueia e vem um outro número falando que é um delegado, que é um policial, e que aquela pessoa estava trocando nudes, enfim, conversas com um menor de idade. E aí pede um dinheiro para que isso não seja exposto, que a pessoa seja presa. E aí a pessoa, com muito medo disso, se sente coagida e vai lá e entrega o dinheiro, enfim, essas coisas. Enfim, é um esquema, um crime para que as pessoas consigam liberar dinheiro. Ou se não falam que vão contar para os pais, enfim, quando a pessoa não é assumida e tudo mais. E aí estavam pensando que poderia ser um caso desse. Mas aí, o que será que ele estava... Qual o contato, o que estaria acontecendo para ele aceitar sair na rua desse jeito? Tinha que ser algo muito pesado, né? Tudo bem. E aí teve aquela desculpa, blá blá blá.
E as pessoas começaram a falar sobre a mulher dele estar sendo vítima também dessa situação, porque, enfim, ela pode ser dependente emocionalmente ou ter uma dependência financeira ao ponto de não conseguir sair de casa. Mas é tudo muito estranho. Muito, muito estranho. E principalmente dela aceitar. Porque ou é vítima, assim, super influenciável, manipulável, que está ali, sabe, presa nesse relacionamento de todas as formas, ou ela também compartilha desses mesmos pensamentos com esse marido, sabe-se lá como. E aí o relacionamento se mantém a partir dessas situações. Não sei dizer. Mas assim, que ela use, caso ela se relacione sexualmente com ele, que ela se proteja, porque provavelmente ele, nossa, tem um alto risco de ele passar uma ST pra ela. É um assunto delicado? É. Mas, gente. E bom, o que eu acredito é que talvez esse pastor faça isso enquanto. Não necessariamente ele está fazendo isso enquanto marketing, mas que a saída dele vai ser fazer mentorias e aplicar, não sei como que se fala nessa questão religiosa, nessa mentoria, mas aplicar, tipo, conversões, as famosas curas, sabe? Que é do tipo, olha, eu estou dando meu testemunho de que eu fui, que o diabo se apossou do meu corpo e tudo mais, e que eu consegui sair disso, então você também vai conseguir. Aprenda com o que eu fiz para poder sair disso. E aí, enfim, vai ter um monte de fiel que vai acreditar, que vai falar, porque se tornou um certo produto essa questão de ex-gay, ex-travesti, a famosa, basicamente não é colocado como, porque, enfim, é um crime, mas, né, ocultamente é basicamente uma cura LGBT, esses discursos. E pode ser que se torne um produto e ele ganhe dinheiro. Mas assim, é tão baixo, né? E foi bem intenso, né, para poder futuramente, caso isso seja real, será que para conseguir criar toda uma mentoria e um produto de cura, de conversão, será que foi preciso ir tão fundo a ponto de ter uma relação sexual com uma pessoa em situação de rua para isso acontecer? Para que ele possa fazer um testemunho? Bom, até agora não temos atualizações, não temos posicionamento, mas o que nós temos é que essa é a família conservadora brasileira.